Olá, minhas amigas e meus amigos que trabalham com pintura em tecido. As meninas, principalmente do Facebook, que estão sempre me pedindo dicas de pintura em tecido. Eu resolvi gravar esse vídeo porque o outro eu vi que não ficou tão bom. Eu tentei editar, mas aí esse mesmo não ficou do jeito que eu queria. E aí as meninas estão sempre pedindo dicas de como pintar o olho, o nariz, a boca. Eu resolvi gravar um vídeo completo, que eu ensine desde a base, a sombra, olhinho, boca, cabelo, né? Isso vai ser um pouquinho mais completo. O desenho é muito grande, então eu resolvi fazer só o rostinho, a perna do braço, das pernas, tudo vai ser da mesma forma. Essa mistura que eu uso aqui na base, eu vou deixar na descrição como eu faço ela. É amarelo pele, branco metálico e clareador. Então, depois eu vou dizer direitinho aqui na descrição como é que vocês fazem ela. Eu vou usar de primeira sombra o Camurça, segunda sombra eu vou usar a cor nova, a Pitaia, e o Jatobá ou marrom castanho claro, que a nova cor também fica muito legal. Luz eu sempre faço com branco, eu já testei também fazer com palha, fica muito legal também, para quem não gosta de usar o branco, mas aqui eu vou usar o branco, tá? Espero que ajude vocês, então vamos lá, vamos começar. Pintar aqui todo o rostinho, né? Eu não vou falar muito enquanto eu estiver gravando aqui, eu pintando o rostinho, porque aqui é só a base, é só preencher e pronto, tá? Todo aqui o rostinho. Se quiserem cobrir a parte dos olhos, podem cobrir. Eu já vou logo dando a luz com branco, porque o desenho é bem grande, é numa coxinha de berço, e aí seca muito rápido, né? Então já vou passando logo branco no local de luz e vou espalhando bem para não deixar marcado, tá? Olha, preenche todo o rostinho, já vai clareando. Fica muito bom assim você já ir clareando, porque a tinta ela mistura bem. Depois que essa pintura tá seca, eu volto a iluminar esse rostinho, às vezes dá sombra também, né? Vai depender da forma que vai ficar depois de secar. A gente tem que estar observando, vendo o que precisa fazer mais de luz, o que precisa fazer de sombra para ficar na tonalidade da pele que a gente gosta. Aqui eu vou dar uma luz debaixo do queixo, da boca, né? Vou botar aqui nos olhinhos, no nariz, nas bochechas, na testa. É os locais que eu uso a luz, tá? Olha, vocês observarem direitinho, vocês vão conseguir fazer da mesma forma. Vou tirar esse negocinho aqui. Olha, luz na testa. Nas bochechas. Vamos usar agora as sombras, né? Para dizer novamente as cores, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo as cores. Vou deixar na descrição do vídeo, mas eu deixo no Facebook quando eu publicar o vídeo lá para vocês também. Eu deixo a descrição das cores. Eu uso Pitaia com um pouquinho do Camurça junto, né? Para não ficar. Tem gente que não gosta, acha que vai ficar muito laranjada, mas na verdade ela dá uma corzinha assim bem bronzeada no bebê e eu acho bom, não gosto. Não é todos que eu uso, eu sempre estou mudando a tonalidade da pele, eu faço sempre uma cor, outra. E assim, eu não tenho um padrão de meus bebês não, eu vou fazendo de acordo com o que eu estou gostando, eu vou acrescentando as cores. E às vezes eu coloco até um pouco de rosê também na pele toda, nos bracinhos, nas pernas, para deixar um pouco rosado, porque bebê normalmente ele é um pouquinho rosado. Aqui, ou jatobá ou castanho claro, que é para usar nos olhinhos, a segunda sombra no caso dos olhos, acima dos olhos. Do lado do nariz, olha, a dificuldade maior que as meninas dizem
com esse nariz. É só observar onde eu coloco a sombra, que vocês vão ver que não é tão difícil. Olha, na lateral, na outra lateral, no centro eu puxei pra cima, né? E o vídeo ele tá oscilando, mas dá pra perceber que direitinho eu coloquei. Vocês pensam que assim, tá ficando marcado, o nariz vai ficar muito marcado. Não vai, meninas. Vocês vão espalhando, vão misturando, que ele vai ficar bom, não se preocupe. Olha, luz nas laterais também. Ó, joga a sombra pro lado de fora, a luz pro lado de dentro, tá? Então não é a luz pra fora junto com a sombra. Pra fora eu vou jogando a sombra, pra dentro eu coloco a luz. Do mesmo jeito é aqui, ó. Abaixo do pescoço tem sombra, acima tem a luz. Na orelhinha eu boto luz e boto sombra também, dentro na parte interna das bochechinhas, eu vou escurecendo. Aonde eu coloco o rosinho, eu coloco também um pouco de bambuça, pra ficar aquela tonalidade mais bronzeada e não só aquele rosa, uma bochecha sem cor. E aqui eu vou aumentando a profundidade, eu vou colocando mais sombra. Olha, aqui na parte do lado do nariz, puxando pro lado do olho. E aqui na boquinha, nos cantinhos, como no outro vídeo eu fiz ensinando também, né? Eu coloco um pouco de sombra no queixinho. E eu vou espalhando essa sombra, tá? Não deixo ela parada ali não. Lavei o pincel e agora eu volto fazendo as sombras novamente, para que fique na tonalidade que eu quero, sem excesso de tinta no pincel. Vou um pouco do castanho claro aqui nos olhos. E eu vou colocando bem de pouquinho. Se vocês observarem, é só um cantinho do pincel que vem com tinta pelo tecido, muito pouquinho mesmo. Se vocês observarem, é bem pouquinho, porque dá pra consertar quando você usa pouca tinta. Olha, só um cantinho de nada. E aí você vai fazendo a sombra bem devagar. Esse pincel que eu tô usando é o Kondo 421. O número dele ou é 6 ou é 8, acho que é o 8, porque essa pintura aqui é bem grande, né? Então eu vou misturando o marrom café no camurça ou jatobá também, gente. Eu uso essas duas cores, né? Você vai do gosto de vocês. E aí vai dando a sombra nos cantinhos da boca, nos olhos, nas bochechas. E espalha essa cor, não deixa ela junta aí não, tá? Que aí fica marcado e fica feio. Vou botar mais um pouquinho aqui também. Observar sempre também para deixar os dois lados do rosto bem uniforme, assim. Se você optar por um lado mais iluminado e outro mais escuro, você ter a consciência de não deixar muito marcada essa sombra e tentar deixar uma pele assim com luz e sombra bonitinho, porque eu vejo que muita gente deixa a sombra muito marcada no rosto do bebê. Você tem que espalhar bem. Se você tiver dificuldade, usa um pouquinho do diluente na hora de espalhar, que ele vai ficar legal. Aqui eu gosto de deixar mais marcado de sombra, porque a parte interna da orelhinha ela fica mesmo bem escura. Vou usar um pouco mais de sombra aqui no queixo. Ela é bem gordinha, então tem bem dobrinha, quase 2 pescoços. Quer dizer, ela quase não tem pescoço, né? A gente nem vê cada posição. Vou iluminar porque tá por cima.
E aqui precisa ter luz. Aqui na bochecha ilumino mais um pouquinho. Eu tô usando um pouco do palha misturado com branco para iluminar. Não, palha não, gente. Amarelo pele. A mistura que eu faço para não ir com branco direto na pele. A cor que você estiver usando na base, você mistura com branco na hora de clarear, para não ficar muito branco. Aí usa um pouco do branco debaixo dos olhos. Sempre coloco aqui na parte de baixo dos olhos e na parte acima dos olhos também, um pouquinho. Só pincel sujo. E vamos iluminar esse rosto. E aqui eu tô só sombreando novamente, espalhando. Você vai fazendo isso de acordo com o que você vai observando. Se você achar difícil olhar, você tira foto. Na foto você vê onde está ruim, onde precisa esfumaçar mais, onde precisa mais sombra, onde precisa luz. Eu fotografo muito as minhas pinturas antes de concluir o trabalho, para não ficar vendo onde está certo, onde precisa consertar. Vamos usar aqui o chocolate na parte interna da narina da neném, para deixar mais escuro. E aí eu puxo, eu tiro um pouquinho do excesso com o pincel, muito pouquinho mesmo. Com maior cuidado, meninas. Se vocês tiverem dificuldade de fazer isso com o pincel grande, tira o excesso com o filete, tá? Eu vou fazer a sombra com o filete, depois eu esfumaço com o pincel normal, tá? Eu sempre faço isso para não deixar marcado. Eu quero aqui mais escuro, mas eu não quero muito marcado, então eu vou espalhando, tá? Com cuidado. E aí, olha, vai dando uma profundidade na boca. Às vezes eu já pego no cantinho muito pouquinho, olha, como eu avisei, eu mostrei da outra vez. É bem pouquinho tinta mesmo, porque se você vier com muita tinta, ela vai ficar muito, olha, muita tinta, tá vendo? Fica marcada. Então você vai lá, lava o pincel, limpa, enxuga e volta limpando aqui, que ela vai sair esse excesso da tinta da pintura, tá? E vai ficar uma pintura mais delicada. Um pouquinho aqui para marcar um pouco mais o nariz. Então, só fazendo as sombras que eu faço no nariz, ó, do lado. Não é pra dentro que eu tô puxando essa sombra, tá, meninas? Eu tô só passando a sombra sem puxar pra canto nenhum. Quando eu puxo é pra fora, não é pra dentro do nariz. Ó, do mesmo jeito agora, muita tinta. Você vai puxar pra fora, tá? E vai espalhar pra não deixar muito marcado. Puxa muito pouquinho pra dentro, só pra dar o formatinho aqui da narina da neném. Com branco eu vou iluminar ao redor da boca. Bem pouquinho no cantinho do pincel. E aí vai. Pode até preencher a boca, depois você vai preencher de rosto, não vai fazer muita diferença depois de ser. Aqui o amarelo pele. Eu vou dar uma iluminada, como o pincel tá sujo de branco também, ele vai ajudar a iluminar aqui. Aqui é uma parte bem delicada, então você tem que ir bem devagarinho para fazer esse contornozinho da boca, do nariz para a boca. É uma parte bem difícil. Aqui você vai iluminar, porque tem sombra aí para baixo, né, para baixo do pescoço, e aqui tem que ter a luz. Eu estou iluminando com a própria tinta de base, meninas, que para não ficar muito cheguei assim no branco.
Aqui eu vou pegar de novo o castanho, porque eu preciso de um pouco mais de sombra. Tiro o excesso. Vou espalhar para não ficar muito marcado. Vou misturar os dois tons, chocolate e castanho claro, e vou passar mais um pouquinho aqui no olho. Olha, notem que eu faço isso várias vezes durante a pintura, várias vezes. É por isso que ela fica tão assim, marcadinha, bem sombreada, porque eu estou sempre voltando até chegar na tonalidade que eu gosto, aquela tonalidade dos meus bebês que as meninas sempre perguntam. É porque eu volto várias vezes fazendo a luz e a sombra. Vou usar o branco agora. Troquei o pincel para usar um mais estreitinho. Acho que esse aqui é o número 4 ou 6. Acho que é o 6. Vou passar na luz aqui debaixo da sobrancelha para poder fazer com camurça a parte da sobrancelha. Eu ilumino um pouco de baixo com branco, como vocês viram. E agora eu estou preenchendo a base da sobrancelha com o camurça. Misturo o amarelo pele com o branco de novo e ilumino mais um pouquinho. Com o chocolate eu vou voltar aqui de novo. Vocês observem que eu volto várias vezes. A gente pensa que vai ficar marcado, mas não vai. Quando seca, ele fica numa tonalidade muito bonita. Agora eu vou preencher o cabelinho, tá, meninas? Só preencher o cabelinho todinho com camurça. Aqui não tem segredo. Você já pode ir iluminando com amarelo pele e fazendo essa base já com jogo de luz, de sombra e luz, tá? Vou preencher todinho. Vocês observem meu movimento e façam parecido. E assim, uma dica que eu dou pra vocês é assim, não tentem imitar uma pessoa porque vocês gostem da pintura dela, não. Tentem aperfeiçoar a pintura de vocês, do jeito de vocês, porque às vezes vocês tentam fazer uma pintura do jeito de outra pessoa e você não consegue o resultado que você gostaria e fica assim meio até frustrada, né? Tem umas meninas que falam comigo, eu quero desistir porque eu não consigo. É porque muitas das meninas tentam fazer a pintura igual a minha. E elas têm que entender que vai pegar minha técnica, mas vai aperfeiçoar o seu jeito de pintar. Porque é muito frustrante você tentar. Eu não consigo fazer nada igual a ninguém. Eu amo as pinturas da Márcia. Tem várias pessoas que eu gosto, da Mônica Farias, tem a Rosivânia. Tem muitas meninas que eu gosto mais da pintura delas. Mas eu tento aperfeiçoar a minha, do meu jeito. Porque se eu for tentar fazer a delas, eu não vou conseguir, eu não vou ter o resultado que eu quero. Então, é uma dica para vocês que estão sempre tentando fazer da forma que outras pessoas fazem. Vocês têm que ver qual é a melhor forma que vocês trabalham e aperfeiçoar essa forma de vocês trabalharem, tá? Não vão assim, vou pegar umas dicas aqui, tudo bem, eu pego dicas, eu estou sempre assistindo vídeo no YouTube, tentando melhorar, mas é que nem eu estou dizendo, eu estou tentando melhorar da forma que eu gosto de fazer. Que não estou dizendo não é certa, não é a certa, é a forma que eu trabalho. Né? Eu vou fazendo, vou gostando, as meninas gostam do resultado e eu gosto. O principal é eu gostar do resultado. Então, meninas, façam isso, assim, aperfeiçoar o que vocês já sabem. Não tentar copiar um modelo de outra pessoa, porque vai ser muito mais difícil para vocês. E aqui a gente está terminando os cabelinhos. Já, como eu falei, já estou dando a luz e a sombra. Eu ainda vou dar mais luz nesse cabelo e mais sombra, só porque fazendo dessa forma ele vai ajudar eu ter noção onde eu vou ter que colocar a segunda sombra e onde eu vou ter que colocar a luz, tá? Ajuda bastante.
Aqui debaixo do coque do cabelo a gente vai colocar uma sombra mais forte. Aqui terminar de preencher, que faltou aqui um pedacinho. Chocolate aqui na parte interna da orelhinha. Olha, o pincel só tá sujo, não tá carregado de tinta, tá, meninas? Porque senão ele vai ficar, ó, agora ficou muito escuro, pra você limpar o pincel, lavar e voltar aqui pra não ficar marcado. Como eu fiz de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Então, só pincel sujo, não tô usando tinta, vocês viram que eu tô só limpando. Eu tô limpando a tinta na pintura pra dar um pouco mais de sombra. Vermelho, tá, meninas? Peguei a tinta, limpei o excesso e vim para as bochechas, porque como essa bonequinha ela tá um pouco mais bronzeada, né, a tonalidade dela não tá tão clarinha, eu prefiro usar uma cor mais forte na bochechinha dela. Mas olha, eu tiro o excesso e volto pra pintura. Eu não venho com a tinta direto para o rostinho da boneca. Eu vou iluminar um pouco também, tirando sempre o excesso no paninho antes de vir pra cá. E vamos lá. Aqui tá bom, já gostei do jeito que ela tá. E agora eu vou usar o rosé na boquinha da neném. Trocar o pincel, usar o filete pra marcar essa boquinha. Você espalhar com o pincel, porque quando você preenche com o filete ele fica um excesso de tinta. Eu vou usar o rosa antigo, eu gosto muito da mistura dessas duas cores, o rosé com o rose, não sei direito como é chamada essa cor, com o vermelho, o rosa antigo, a cor nova da Acrylex. Eu gosto muito de sombrear essa boquinha com essa cor. Eu uso a parte do risco do meio para baixo e de cima para baixo, dando a sombra na boca. Aqui eu dou uma leve contornada também na parte de baixo, mas sem espalhar a tinta, eu só espalho do centro para baixo e de cima para baixo. Eu não espalho na parte de baixo, só contorno. E agora com o branco e o rosé misturado, eu vou dar luz. Com terra queimada ou marrom, pela preferência de vocês, a gente faz esse contorno do meio da boquinha, o filete. E essa tinta ela tem que estar um pouquinho aguada, ela tem que estar diluída, ou com água ou com diluente, vai da preferência de vocês. E a gente vai fazendo
um tracinho do meio da boca. Aqui, o narizinho já tá quase pronto. Na verdade já tá pronto, acho que não vou dar mais nem luz nem sombra nele, vou só contornar aqui a lateral do rosto com o pincel. Meninas, eu não gosto muito de filete, eu uso, mas pensa uma coisinha que eu acho difícil. Então eu às vezes eu contorno com esse pincel 421, ele é muito bom para contornar também. Bom, quando o desenho é grande, fica bacana assim você contornar com ele. Melhor. Olha o nariz como tá lindo. E aqui um pouco de luz. O pincel só tá levemente sujo, tá, menina? Eu tirei o excesso. Eu vou preencher o olho agora com branco. Só limpando o pincel na pintura, tá, meninas? Não tem quase tinta no meu pincel. Aqui é o pitaia, eu vou dar um pouquinho nos cantinhos dos olhos. Tá, eu sempre gosto de usar um pouco ou dessa cor, ou do rose, né? E você vai espalhar para não ficar muito marcado. É só para dar uma corzinha nesse olho, se você observar, seu olho é totalmente branco, né? E aí eu uso também, às vezes, um pouco de cinza lunar, um pouco de azul inverno, que eu vou usar agora, né? Muito pouquinho, sabe? Aquela coisinha só triscando no pincel, mesmo para não marcar muito. Tá? Só dá uma sombra que fica bem legal no olho, dá uma realidade, assim, o olho fica mais parecendo com mais realista, né? Fica uma pintura um pouco mais realista. Olha, aqui eu tô só espalhando a tinta, no caso a cor palha, ou a mesma tonalidade da pele também fica bom para iluminar esse cabelo, que foi a que eu usei. Com o marrom café, eu vou
a segunda sombra nesse cabelo. Na verdade, a segunda não, porque a primeira foi base, né? É a primeira sombra que eu faço é com o marrom café. Quem não tiver essa cor pode usar o jatobá. Ela é bem parecida com a tonalidade do jatobá. Tem gente que diz que é a mesma cor. Gente, não é a mesma cor, ela é parecida, mas não é a mesma tonalidade do jatobá. E aqui eu faço a sombra atrás do cabelinho e vou puxando pra cima, debaixo do coque, né, onde eu fiz, e aqui onde vai ficar a coroa. Eu vou dando a sombra aqui na parte superior, puxando, né, e aí já vou puxando pra ficar tipo os cabelinhos. Gente, esse cabelinho às vezes dá um trabalho, mas a gente vai ajeitando e ele vai dando certo. Tem dia que a gente tá com a mão mais leve, tem dia que tá com a mão pesada, mas aí a gente vai fazendo com carinho que dá certo. Tem hora que eu faço um cabelo de isso, não vai prestar e o cabelo fica lindo no final. Né? A gente vai ajeitando, espera secar, dá um pouco mais de luz, um pouco mais de sombra. Então eu vou puxando aqui pro centro, porque a luz ela vai ser mais aqui no centro do cabelinho. Né? Eu costumo sempre deixar mais no centro essa luz, só que aqui vai ter uma coroa que vai cobrir um bocado isso aqui, né? Ó. Aqui eu dou a sombra no mesmo local que eu dei do lado de cá, vou fazer do lado de lá. Do lado de lá não dá de ver a xuxinha, porque como o rosto dela tá mais pra cá do que pra lá, então não vai ver a xuxinha do outro lado, tá, meninas? É só um coquezinho mesmo dela, o cabelinho dela. Aí a gente vai fazendo a sombra. Com o chocolate agora eu tô dando uma outra sombra nesse cabelinho. O ideal é fazer isso aqui com o cabelo seco, mas eu não tenho tempo para esperar esse cabelo secar. Se você der com ele seco, ele vai ficar uma sombra mais bem feitinha. Ele não desmancha o que a gente fez com o marrom café. E aí fica melhor para fazer. A mão bem leve, meninas. O segredo do cabelinho é você ir com a mão bem leve. Misturar as duas cores, tirar o excesso e iluminar. Como eu disse, a luz vai mais no centro. Mistura as duas cores, tira o excesso e ilumina. E aqui também na lateral. Aqui um pouquinho, mas tira o excesso. Misture lá, mas tira o excesso da tinta no pratinho. E vamos iluminar a franja. Já tô gostando do cabelinho. A gente às vezes pensa que não vai gostar, mas você vai fazendo e aí vai ficando bom. Ainda vai ter outra sombra aqui, com marrom de jatobá, para ficar uma tonalidade mais escura. Aí eu vou usar o marrom café para fazer os pelinhos da sobrancelha. Vai formando de mão bem leve, igual quando vai fazer os cílios. Eu não gosto de começar da parte de trás, mas às vezes eu começo de um lado e vou puxando do outro também. A dificuldade da gente é conseguir fazer uma sobrancelha ficar parecida com a outra, né? O feio é quando você coloca uma lá embaixo e outra lá em cima. A gente tem que prestar atenção, observar, para não colocar muito diferente uma da outra na altura e na espessura, né, na largura dessa sobrancelha, não ficar uma mais larga do que a outra. Acontece, de fazer errado acontece, mas a gente pode ajeitar, né? Eu vou iluminar um pouco mais o olho aqui onde eu quero mais branco.
Contaminando o azul vermelho. Aqui é o verde seco. O cinza único, eu vou esclarecer esse olho, tá? A parte superior, você vai dar uma sombra maior. A parte de baixo, você vai só fazer um contorno de leve. A parte superior, você vai escurecendo, deixando uma sombra bem forte nessa parte de cima. Aqui é o cinza ônix, tá? E aqui com um pouco de branco eu vou tirar o defeitozinho que eu fiz aqui. Observar também isso para os olhinhos ficarem no mesmo tamanho, porque às vezes a mão da gente vai um pouco mais. E aí, ó, aqui são os tracinhos que eu faço. E depois eu vou iluminar esses tracinhos, meninas. Faço outros tracinhos com branco. E aí aqui já fica a luz, é uns tracinhos bem de leve. Como eu pego pouca tinta, ela não fica muito marcada. Eu tenho que às vezes voltar várias vezes para esse olho ficar igual. Você tem que parar, observar, né, para deixar igualzinho. Aqui eu vou contornar a parte de baixo com marrom café. O preto agora eu vou usar para fazer, terra queimada, meninas. Não me engano que eu uso terra queimada para fazer a parte dos cílios e o contorno dessa parte superior do olho. Eu faço um pouquinho puxando a parte de baixo do olho também. Eu deixo marcado. E eu encontro um pouco essa tinta. E os cílios com mão bem leve. Agora eu vou fazer essa sombra ficar um pouquinho mais escura. Você pode usar também o verde pântano, fica bom. Aqui como a tinta está molhada, o ideal seria o verde pântano, mas a tinta molhada não vai pegar direito também. Eu vou contornando, então eu tiro o excesso da tinta.
vez. Você vai fazendo todos os contorninhos para ficar assim uma pintura mais realista. Ao redor da nossa boca sempre tem um pouco mais de luz, você pode observar. E um pouquinho de chocolate aqui na parte da boca também, e aqui no contorno. Eu gostei muito do chocolate para contornar, porque ele é uma cor mais suave. Aqui eu não posso caprichar ainda, porque eu ainda vou pintar a camiseta. E aí pode borrar. Bem leve. E aí borrou, deixou grosso, passa o cabo do pincel que ele dá uma disfarçada. Para fazer um pouco mais de sombra, que agora ele já deu uma secada, vai pegar melhor essa sombra. A gente vai fazer a bolinha do olho com bastante cuidado para ficar bem feitinho. Muita calma nessa hora, mão leve, e vai fazendo essa bolinha para ficar bem redondinha. Assim, vai ajeitando. E com o branco a gente dá uma luz nesse olho. Um pinguinho. Diluir com diluente, para ficar mais fácil na hora de fazer os fios. Se você não tiver diluente, pode botar uma gotinha d'água e ele dá o mesmo efeito. Só não deixa muito aguado, porque o diluente ele não deixa aguado, a vantagem é essa, mas tem hora que ele também não fica tão fácil com o diluente, tem hora que ele não fica tão molinho quanto a gente deseja. Tem que estar misturando às vezes com um pouquinho de água também. Um pouco mais de marrom, para ficar um pouquinho mais forte. Achei que eu diluí demais. Aí você acrescenta a tinta, tipo o excesso do pincel, com o filete, vai fazer os fiozinhos soltos. Nossa, trabalhar com filete é muito ruim, né, gente? É muito difícil. Então, fazer os fiozinhos soltos.
mostrei o pincel mesmo, porque o filete não estava legal. Esse desenho é bem grande, então com o filete para mim é mais difícil do que com esse pincel. Eu vou misturar duas cores e vou voltar com a luz aqui também, tá, meninas? Eu ilumino bem esse cabelo, porque depois que seca, ele não fica tão forte, não. Eu vou fazendo esses fiozinhos soltos, usando um pouquinho de água na mistura, porque eu achei que não ficou boa. Vamos iluminar o olho que tá seco e vai pegar essa luz um pouco melhor. Espere secar sempre que vocês forem pintar, porque fica bem melhor você dar essa luz no olhinho. Observe para a luz ficar o tamanho da outra também, não ficar muito diferente, tá um pouquinho aqui na boca também, no nariz. Eu sempre ilumino bem esse nariz. E aqui eu estou reforçando os cílios com terra queimada. Então vocês fazem assim, vocês vão sempre olhando, como eu falei, né? Vocês vão olhando onde tem que ajeitar, onde não tem, e vocês voltam e vêm fazendo com a mão bem leve, tá, meninas? Tem gente que quando faz que não gosta, não volta e não conserta. Eu conserto, eu volto, eu faço novamente, se tiver que apagar. Aqui eu tô usando um pouquinho de rústico, tá? Só uma sombra nos locais onde tem mais sombra. Trabalho sempre com um pouquinho de tinta no pincel. Tá? Eu vou encerrando aqui o vídeo. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado, que ajude. Meu objetivo aqui, na verdade, é ajudar as meninas que estão sempre pedindo dicas de pintura. Tá? Então, é pelas amigas artesãs que estão precisando, que estão aprendendo, que eu faço esses vídeos. Espero que ajude, como eu falei. Curtam, compartilhem e até o próximo.